Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live, né? Continuando aqui firmes e fortes no nosso propósito de espalhar o bem, de espalhar boas notícias, de inspirar as pessoas e espalhar muito conhecimento para que todos nós possamos sair mais fortes e vencedores de todo esse momento. Agradecer aí a Estela Vendramini, o Thomas, que está entrando com a gente aqui na live, Cláudio Castro, que saudades! Um abraço, meu amigo. Martinha, nossa querida. Enquanto o pessoal vai entrando na live, eu queria pedir para vocês, enquanto o Instagram tá chamando o pessoal para a live, eu queria pedir para vocês clicarem. Vocês vão ver que tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Queria que vocês clicassem nesse aviãozinho e caminhassem essa live para o máximo de pessoas que vocês acham que é importante ter acesso a esse conteúdo, um conteúdo tão valioso e oportuno nesse momento, né? Eu falava aqui que a gente continua firme e forte nesse nosso propósito de espalhar o bem, de espalhar boas notícias, de inspirar pessoas e levar conhecimento nesse momento tão importante, né? Onde a gente precisa de muita inspiração, onde a gente precisa se reinventar, crescer. Então, essa live, tem esse propósito aí maior, né? De inspirar as pessoas, levar conhecimentos para que juntos possamos sair mais fortes e vencedores de tudo isso. E o convidado de hoje, ele é uma pessoa muito especial, é um expert num tema que eu acho que é o tema que o que a gente mais tem feito nesse momento é o tema da nossa live, negociação, né? O quanto nesse momento a gente não tem feito negociação. Negociação com clientes, negociação com fornecedores, negociação com os funcionários, negociação com a família, né? A gente está muito mais tempo com a família dentro de casa. O quanto que a gente não tem que negociar a todo momento, quanto que isso não é importante. E principalmente, o mais importante de tudo, sermos bem-sucedidos nessas negociações. E e essas dicas valiosíssimas que o senhor Milton Vendramini irá trazer para nós. Vamos lá? Deixa eu chamar o Milton aqui. O Milton já está na live. Vou colocar ele aqui para falar com a gente. Vamos ver, Milton. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Pamela. Tudo bem? Tudo bem? Uma saudação para o pessoal que está entrando aí, grandes amigos. Muito obrigado pelo prestígio, saudade de vocês. Obrigada, nós que queremos agradecer a sua presença aqui, nobre presença na nossa live especial sobre esse tema tão oportuno para o momento, né? Negociação. Eu falava que hoje em dia acho que o que mais a gente tem feito é negociação. Negociação com o cliente, negociação com o fornecedor, negociação com o marido. Ainda mais nesse momento que está todo mundo em casa, o que mais a gente tem feito é negociação. E que honra e que privilégio ter um especialista de negociação para nos dar várias dicas, dicas valiosíssimas para esse momento. Então, realmente, gratidão, é uma honra mesmo poder ter você aqui para nos trazer todo esse conhecimento, um expert aí da área de negociação, né? 40 anos de mercado, especialista nessa área de negociação, trabalhou em grandes empresas, né? Negociou bilhões à frente de grandes multinacionais em todo o mundo, em grandes empresas como Fiat, Schaeffler. Foi professor na Universidade de Sorocaba, ministrando as aulas de gestão de marketing, aulas de negociações na Facens. E eu falava que, nesse momento, você está à frente aí, né, como vice-presidente comercial do IPL, Instituto Performance and Leadership. É isso, Milton? Exatamente, Pamela. Atualmente eu trabalho no IPL, eu sou professor lá também, com muita honra e com muito prazer, porque o nível dos professores do IPL é muito alto, então, com muita honra, eu estou trabalhando lá também. E, além de trabalhar nessa parte de aulas de negociações, eu também
trabalho na área comercial, na área de vendas, que eu ainda não consegui me afastar das vendas, na qual estive ligado a minha vida toda, né? Minha vida toda girou em torno de vendas e de negociações. Então, continuo lá no IPL e fazendo mais um monte de coisa aí também. Maravilha, maravilha. Não dá para parar, né, Milton? Não, não dá para parar, não. Tem muito gás ainda para queimar. Bom, eu Verdade. queria começar pedindo para você falar um pouquinho das dicas, né? Tão importante as dicas de negociações nesse momento. Eu falava que a gente precisa o tempo inteiro estar negociando e como que a gente poderia, né, agregar para esse pessoal aí que está nos assistindo? Quais dicas você daria para eles terem mais sucesso nas negociações? Bom, Pamela, eu diria o seguinte, no momento, né, que nós estamos atravessando, um momento aí inusitado, diferente, que nós nunca vivemos antes, eu diria para você que as negociações têm um fator extremamente importante envolvido, sempre é importante, mas nesse momento talvez seja mais importante, ganhe mais importância ainda, que é a questão de relacionamentos, né? É, as pessoas estão tensas, a situação é tensa, todo mundo preocupado, saindo um pouco de casa, enfim, isso gera uma tensão emocional muito grande, né? Então, neste momento, eu diria que problema é cuidar de relacionamento. Mas vamos lá, você pediu dicas e a gente está aqui para isso. Vamos dar umas dicas aí para o pessoal, ajudá-los aí a preparar um pouquinho melhor suas negociações. A primeira dica que eu dou é relacionada à preparação, né? Nós temos que realizar uma boa preparação. A negociação, eu divido a negociação em três partes: a pré-negociação, a pós-negociação e a negociação propriamente dita, que é a mesa, né? Tem outras divisões, outras pessoas, o William Ury divide como análise, planejamento e discussão. Enfim, eu prefiro usar pré-negociação e pós-negociação. E você sabe, Pamela, qual é a fase mais importante que tem da negociação? A pré, a negociação, a mesa propriamente dita, ou a pós-negociação? A Eu fase acredito que mais seja importante, pré. a fase mais importante que tem é a preparação. E isso é uma, uma dedução, isso daí é uma ideia, é um pensamento de praticamente todos os estudiosos de negociação que consideram a preparação a fase mais importante. Veja bem, você com uma estratégia de negociação pobre, porém com uma boa preparação, você tem boas chances de se sair bem na negociação. Porém, você com uma má preparação, mesmo que você tenha uma estratégia forte, uma estratégia robusta, dificilmente você vai ter sucesso na negociação. Benjamin Franklin tem uma frase muito legal, e eu uso muito, outras pessoas usam também. É a falha na preparação, é preparação para a falha. Então, brasileiros, normalmente, eu não gosto muito de generalizar, porque quando a gente generaliza, a gente cria estereótipos e isso complica um pouco em negociação. Mas a gente não gosta muito de perder tempo preparando. Eu diria o perder aí com um monte de aspas aí, né? Perder tempo com a preparação. E é justamente onde que a gente vai conseguir maior poder para a negociação. Então, vamos lá. Primeira dica, boa preparação. Nos meus cursos, meus treinamentos, eu dou bastante ferramentas, eu passo bastante dicas, metodologias e ferramentas de como elaborar uma preparação robusta. Segunda dica que eu dou, que é super importante, que eu comecei falando em relacionamento, e é um dos pontos que afeta muito a questão de relacionamento. A segunda dica é cuidado com as suas emoções. Emoção e negociação rimam, mas não combinam. Então, eu sempre digo para o pessoal que eu trabalho, para os meus alunos, para as pessoas que eu tenho contato, falo, olha, quando você for negociar,
Você mantenha na sua casa uma caixinha bem bonitinha. Quando sair para negociar, você tira a emoção, coloca na caixinha, vai fazer a negociação. Quando você voltar, você pega a emoção de volta. Não vai fazer nenhuma falta para você na negociação a emoção. Eu já vi, Pamela, negociações com pessoas extremamente experientes, negociações vultuosas, importantes, que praticamente afundaram por causa de descontrole emocional. E o grande problema é quando um dos oponentes tem um descontrole emocional, automaticamente o outro, se não tiver bem preparado, se não tiver feito um curso bom de negociação, se não tiver um treinamento bom de negociação, vai despreparar. Então é aquele momento onde um grita com o outro e o outro responde mais alto ainda, e aí acabou o clima, né? Tem 3 pontos que prejudicam o clima, que prejudicam o entendimento na negociação. Isso aí o William Ury menciona no livro dele também. É a percepção, como que as pessoas percebem a comunicação, é a emoção, e o terceiro ponto é a comunicação. Todos os problemas que ocorrem normalmente na negociação surgem desses 3 pontos. Então, controlando a emoção, é meio caminho andado para você ter a negociação em sua mão, tá? Depois, o terceiro ponto, a terceira dica. Primeira dica foi preparação, a segunda dica foi emoção, e a terceira dica, aquilo que você trabalhou muitos anos comigo, você sabe que eu sempre disse daí: estudar. Não tem outra alternativa que não seja estudar. E quando que a gente estuda a negociação? Não é na véspera da prova, não. Não é que eu vou fazer uma negociação amanhã e eu vou pegar um livro de negociação rapidamente, dar uma folhada nele e vou para lá sabendo tudo. A negociação é um processo de aprendizado, envolve um desenvolvimento, envolve você agregar habilidades de gerenciamento de conflitos, habilidades de comunicação, de controle emocional, de empatia, enfim, é um processo o aprendizado de negociação. Então, tem que estudar. Tem, pessoas falam para mim, mas eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar, é complicado. Tem que aprender a gostar nos dias de hoje. Porque realmente tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Tem material ótimo, tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa também, muita coisa ruim, muitos truques, artimanhas. Isso vocês me conhecem, o pessoal que está me vendo aí, que já tem a oportunidade de ter um contato mais estreito de trabalho, profissional comigo, sabe, eu não abro mão dessa questão da honestidade nas negociações. Eu não engano ninguém na negociação. Então, esse é um ponto importante, né? Estudar e estudar em fontes boas e evitar aprender as artimanhas. A gente tem que aprender, sim. Aprenda as artimanhas para quando aplicarem conosco, nós sabemos reagir. Eu até me coloco à disposição, eu gosto muito de conversar com as pessoas, assim, eu me coloco à disposição. Quem quiser, depois eu posso passar uma bibliografia, inclusive no material que a gente vai mandar para aquelas pessoas que se inscreverem, eu vou mandar uma bibliografia básica, eu dou até uma estruturada por onde deve começar, enfim. Inclusive, eu vi que você citou bastante esse William Ury. Eu acredito que seja algum livro de negociação, para gente que não é expert em negociação. Acho que algum livro que você usa como referência no material que você desenvolve, é isso, William Ury? Exato. Na verdade, é uma metodologia, né? O livro se chama... Ele tem vários livros, é uma trilogia, tem vários, mas o principal deles, e o primeiro que deve ser lido obrigatoriamente por todo mundo, anote aí, pessoal, chama Como Chegar ao Sim. Quem não leu ainda esse livro, precisa ler. É importante ler esse livro. Ele tem outros também de como supere o não. Enfim, ele tem uma série de livros, são todos muito bons, muito práticos e muito didáticos, né?
E nesse livro, basicamente, ele apresenta a metodologia de Harvard, que é uma metodologia que eu gosto muito e que eu utilizo bastante nos meus treinamentos também, né? Você Então, pode falar um pouquinho mais para nós depois dessa teoria de Harvard que você vou falar utiliza? assim, vou falar assim. Ótimo. Então, outro lugar que eu gosto de aprender, nós estudamos, e quando nós estudamos, um ótimo lugar para nós vermos a prática é filme. Os filmes têm excelentes filmes assim que apresentam assim verdadeiras aulas de negociação. Tem um filme que eu recomendo para todo mundo, meus alunos são obrigados a assistir também, senão não passa. Chama A Negociação, com Samuel Lee Jackson. Tem vários filmes que se chamam A Negociação, porém esse do Samuel Lee Jackson é uma aula de negociação. Tem um outro filme que eu adoro, o filme, e também dou como exemplo, as pessoas até têm dificuldade de entender, mas como é que você viu negociação nesse filme? O filme chama Perfume de Mulher. É uma cena onde o ator principal, o Al Pacino, o objetivo dele é dançar com a moça. Ele está no restaurante, ele quer dançar com a moça. Então ele faz uma negociação. E ali ele usa todas as ferramentas da negociação. Ali ele tem a pré-negociação, ele tem a negociação, ele tem a pós-negociação, que ele faz um trabalho maravilhoso, entrega um serviço bem feito, sabe tudo, enfim. É uma bela lição também de negociação. Então, é isso aí, as 3 dicas iniciais que eu gostaria de dar, né, Pamela? Preparação, emoção e estudar. Ler, pode me procurar, eu terei o maior prazer, inclusive, orientar. Eu acho importante as pessoas procurarem um especialista para que oriente esse desenvolvimento, porque tem muito material que é extremamente complexo, então tem que ter um escalonamento nesse desenvolvimento. Eu estou à disposição, o pessoal que quiser me procurar aí, me acha no LinkedIn, telefone, está tudo lá. Ok? Pessoal, o Milton, ele vai disponibilizar um material bônus, tá? É um bônus que ele está dando de presente para nós. Então, assim que nós terminarmos a live, e você pode se inscrever, né? Nós disponibilizamos um link para você preencher com os seus dados, onde nós vamos estar enviando esse material riquíssimo sobre negociação que ele preparou para essa live. Então, além do conteúdo que ele está passando na live, você tem a possibilidade de receber esse material, tá? Num PDF com todas essas dicas que ele está passando, essas bibliografias que ele está sugerindo, né? A dica de filme também vai estar nesse material. Então, recomendo fortemente quem não se inscreveu, né, ainda para receber esse material, entra lá, tá na minha bio do Instagram, lá no meu perfil, onde tem a bio, tem o link para vocês se inscreverem para estar recebendo esse material riquíssimo que o Milton vai estar dando de presente aí para o pessoal que se inscrever e que participou da live. Antes de eu ir para a próxima pergunta, Milton, eu queria fazer um desafio, vamos ver se você topa. Nós estamos aqui com 71 pessoas assistindo, participando dessa live ao vivo aqui com a gente. Eu queria fazer um desafio, se nós batermos hoje, nessa live, 100 visualizações, ó, faltam mais, tá fácil, mais 28, aí a gente bate 100 visualizações. Se o pessoal ajudar a gente a bater essas 100 visualizações, você topa voltar a fazer uma outra live pra gente? Perfeito, topado. Vamos lá, vamos fazer desafio. 100 visualizações, nós fazemos uma outra live, escolhemos uma outra área de negociação, tem inúmeras áreas, enfim, estou à disposição. Vamos lá, vamos fazer esse desafio pessoal aí. Legal, então o desafio lançado aí, pessoal, é só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, tá? Vocês podem encaminhar essa live para outras pessoas que vocês acham que é importante tá tendo acesso a esse conteúdo. Então, só clicar no aviãozinho aqui embaixo e chamar todo mundo para estar participando com a gente dessa live. E se nós batermos 100 visualizações, nós vamos ter aí esse bônus do Milton aí, onde ele vai estar participando de uma nova live aí com a gente. Obrigado, Milton, por ter aceito o desafio. Imagina, bom, prazer para mim. Uma das coisas que eu queria verificar com você é o seguinte, a gente sabe o quanto as pessoas têm dificuldade com o tempo, administração de tempo, gestão de tempo, principalmente na atual conjuntura.
Eu queria saber se você tem alguma dica de alguma ferramenta, de alguma metodologia, de alguma técnica que possa ajudar as pessoas com essa questão nesse momento aí que a gente está atravessando. Tem sim, Pamela. Tem algumas dicas que eu posso passar ainda. Como nós começamos a falar no William Ury, eu também gosto muito dessa metodologia. Eu vou passar umas dicas para vocês, embora a gente tenha um tempo limitado aqui, mas eu vou passar uma metodologia, o básico dessa metodologia, e as pessoas que estão nos assistindo vão conseguir aplicar na prática já a partir de amanhã, né? Essa metodologia é uma Maravilha. metodologia que foi desenvolvida em Harvard, né, por um grupo de professores liderada pelo William Ury. Ela começa com o livro Como Chegar ao Sim. Então, ela parte de algumas premissas, segundo a qual todas as negociações são diferentes, não tem negociação igual, porém, os princípios básicos são os mesmos. Aplica-se a todos os tipos de negociação. Então, o William Ury, para você ter uma ideia, ele trabalhou em negociações na Venezuela, negociações do Acordo de Paz, na Colômbia, com as Farc. Inclusive, ele intermediou, ele trabalhou também junto com o Diniz, do Pão de Açúcar, quando houve aquela discussão com o grupo francês, com Cassinot. Enfim, aplica-se a todos os tipos de negociações. Como aplica-se também, amanhã você vai discutir qual restaurante que você vai jantar com seu marido, ou se você vai, qual restaurante você vai, qual filme vocês vão ver, você já vai poder usar também, né? Então, aplica-se a todas as negociações. É uma negociação que ela busca benefícios mútuos dos dois lados. Ela é uma negociação que ela é muito preocupada com pessoas. Então, a frase tem que ser duro com os problemas, porém afável com as pessoas, né? Não emprega truques e artimanhas, que é muito importante, né? Então, é uma negociação honesta, né? E ela produz, através dessa metodologia, a gente consegue acordos eficientes, não prejudicamos as relações, resolve problemas de conflito, enfim, é uma metodologia muito legal. Mas deixa eu falar para vocês agora do método. O método, basicamente, pode ser resumido em 4 pontos, né? Separe as pessoas dos problemas, concentre-se nos interesses, não nas posições, invente opções de ganhos mútuos, insista em critérios objetivos. Calma que nós vamos debulhar isso daí agora. Vai ser bem explicadinho cada ponto desse, né? Então, para facilitar a memorização dessa metodologia, nós usamos um acrônimo. Eu gosto muito de acrônimo, eu tenho muita facilidade de gravar através de acrônimos, então eu uso um acrônimo PICO. O que é PICO? PICO é a abreviatura de pessoas, interesses, critérios e opções. São os 4 pontos principais que nós temos que olhar na negociação. Partindo desse acrônimo do PICO, nós vamos começar por pessoas, então. Vamos falar de gente um pouco. É complicado, gente, não é? É muito complicado. E nas negociações são mais complicadas ainda. É muito complicado lidar com gente. Um erro que normalmente negociadores experientes cometem, inclusive tem exemplos em livros de diplomatas que são negociadores de ofício, assim, cometem, generalizar o oponente. Ou seja, eu vou negociar com uma pessoa, eu vou negociar com pessoa. Eu não vou negociar com um país, eu não vou negociar com uma empresa. Pessoal das montadoras que estão nos assistindo aí, eu não vou negociar com o fornecedor tal, ou eu não vou negociar com a montadora tal. Você não vai negociar com ele, você vai negociar com uma pessoa. E pessoas têm ambições, têm humores, têm sensibilidade, então tem que tomar muito problema. Por isso, nós focamos sempre no problema e não na pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês
de como tirar um pouco de estresse desse relacionamento através de um exemplo prático. Por exemplo, minha empresa comprou um equipamento de um determinado fornecedor e o equipamento está dando problema. Aí eu chamo o representante de vendas, ou o gerente de vendas, enfim, a pessoa responsável pela venda do equipamento para nós, e me dirijo a ele assim: olha, você me vendeu um equipamento que não presta, eu não consigo fazer uma manutenção adequada. Esse é o primeiro jeito de falar. Você, já apontamos o dedo, você. Segundo jeito de falar, que é focando no problema e não na pessoa, é o seguinte: olha, o equipamento que você me forneceu não está legal, está dando muito problema, eu estou tendo muito problema de manutenção, eu gostaria de sentar com você para nós decidirmos como vamos resolver esse problema. O equipamento não pode continuar dando problema desse jeito. Você viu como a pessoa que estivesse sentada do outro lado da mesa, Pamela, teria uma reação totalmente diferente? Mexemos com aquele ponto da percepção, lembra a percepção? Sim. Mexemos com a emoção. A forma como você estrutura as suas colocações. Segundo ponto, interesses do I, pico, interesses. Concentre-se nos interesses, não nas posições. Vocês vão dizer para mim: puxa, que diabo é isso? Que diferença faz posição de interesse? Eu vou explicar bem direitinho, vai ficar bem fácil de entender, bem didaticamente. O que são interesses e o que são posições. Qual é a diferença? Eu vou explicar também através de um exemplo prático. E também existem muitos livros de negociação, esse exemplo aí, porque ele ilustra bem o caso que nós queremos focar aqui. Imagina uma cena. Duas pessoas numa biblioteca e, de repente, elas começam a discutir aos brados. E começam a gritar e gritar mais alto, e uma quer a janela fechada e a outra quer a janela aberta. Não, eu quero essa janela fechada. E a outra, não, eu quero a janela aberta. A bibliotecária, que acho que já tinha lido o livro, ou já tinha assistido uma aula nossa, ou já conhecia a metodologia, ela se incomodou com aquela gritaria, foi até ele, então se dirigiu à primeira pessoa e perguntou: qual é o problema? O que está acontecendo aqui? O problema é que ele quer abrir a janela, e quando abre a janela, voam todos os papéis que estão na minha mesa, atrapalham, eu perco minha concentração, eu perco meu trabalho. Ok, você não quer a janela aberta porque a janela aberta cria um fluxo de vento e atrapalha o seu trabalho. Exatamente. Aí ela voltou para a segunda pessoa e falei: por que o senhor quer a janela aberta? Olha, eu quero a janela aberta porque está muito abafado aqui dentro, nós estamos em muitas pessoas, a gente está bastante tempo aqui dentro, então precisa ter uma circulação de ar, senão nós vamos ficar sufocados. A bibliotecária teve a seguinte reação: ela foi na sala ao lado, abriu a janela da sala ao lado, entrava ar no ambiente e não criava fluxo de ar ali, fluxo de vento que atrapalhasse o trabalho do outro. Explicando o que é posição, o que é interesse. Posição que eles tinham: eu quero janela fechada. E o outro: eu quero janela aberta. Nunca vai ter um acordo se focarem nas posições. Nunca vai ter um acordo. Quando ela foca nos interesses, ok, eu não quero que voe papel na minha mesa. Pode entrar, que eu só não quero que voe papéis. Eu quero que entre ar. Quando ela foca nos interesses, são diferentes, não são conflitantes os interesses. Tá certo? Sim. Um outro exemplo Perfeito. clássico disso daí também, que é muito legal, que é um tratado de paz que teve entre Egito e Israel, numa guerra em 1978. Poucos daqui eram nascidos naquela época, eu era menininho ainda. Mas em 1978 houve uma guerra entre Egito e Israel por causa do deserto do Sinai. Posição dos dois países. Egito:
Eu quero o deserto do Sinai para mim. Posição de Israel. Eu quero o deserto de Sinai. Ok. E ficaram, a discussão não chegava num acordo. Até que alguém lembrou de perguntar a palavra mágica. Gente, por quê? Guardem essa palavra. Porque em negociação, usem e abusem dessa palavra por quê. Ela ajuda muito por quê. E uma hora, num outro momento, eu explico um pouco. Tem até algumas questões de influência emocional que a gente usa com a palavra por quê. Mas, enfim, por que, que vocês querem o Sinai? O Egito falou, olha, nós queremos o Sinai porque historicamente ele é do Egito, desde os tempos dos faraós. Nós sempre mandamos nesse território. E agora não é mais? Voltaram-se para Israel. E por que, que Israel quer o deserto do Sinai? Nós não queremos ter na nossa fronteira bases militares do Egito, não queremos ter tanques egípcios apontando para nós, lançadores de foguete. Nós queremos uma área desmilitarizada no Sinai. Qual foi o acordo que eles fizeram? O Sinai ficaria para o Egito, porém o Egito assinaria um acordo, um tratado, um documento registrando aquela posição que não realizaria nenhuma missão, nenhuma atividade militar naquele território. Então, você vê, a posição deles era, os dois queriam o Sinai. Os interesses eram, um não quer o Sinai porque não quer ameaçar na fronteira. O outro não quer o Sinai porque se julga historicamente no direito. É isso, então. Então, a gente tem que focar nos interesses. Interesse, como que a gente faz para descobrir o interesse do outro? Pergunta. Por quê? Pergunta aberta, perguntas poderosas, como diz uma outra professora que eu conheço. Vamos usar perguntas poderosas, não vamos usar perguntas fechadas, perguntas que permitam uma resposta sim ou não, mas perguntas abertas. Por quê? Como? De tal maneira que a pessoa consiga explicar, entendeu? Aí você consegue descobrir. E lembrando também da nossa famosa pirâmide de Maslow, né? Todo mundo que fez administração aí deve se lembrar ainda da pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas do ser humano é aquilo, é fisiologia, segurança social, estima e realizações pessoais. Então, é isso aí. Indo para o C do critérios, adiantando um pouco aí para não ser muito longo. Critérios. Critérios objetivos. O que facilita a negociação, Pamela? Nós já falamos de pessoas, nós já falamos de interesses, agora nós vamos falar de critérios. Critérios facilitam demais. O que nós chamamos de critérios? São padrões. Por exemplo, amanhã eu resolvo comprar um apartamento num determinado bairro. Eu vou para comprar esse apartamento, eu vou verificar antes quanto custa um metro quadrado lá na região. Quando o vendedor fizer a proposta para mim, vamos supor, o metro quadrado na região está em torno de 10 mil reais. Quando ele fizer uma proposta para mim, se estiver valendo 13 mil, vou falar para ele, ok, 30% mais caro, por que seu apartamento vale 30% mais caro? O que tem de especial? Pode ser que tenha alguma coisa especial. Vamos entender por que ele está cobrando. Mas são padrões, são critérios. Um grande critério são os precedentes. Especial de montadora, vocês sabem disso aí. Precedentes. Você já fornece um produto, vai se comprar novamente aquele produto, espera aí, mais ou menos a mesma coisa, enfim. Então, precedentes é um critério muito forte que pode ser utilizado. E outros, né? Quando nós vamos falar em negociações salariais, por exemplo, negociações de aluguéis, são índices econômicos públicos. O ideal é que sejam índices públicos, que não visem beneficiar apenas um lado, né? Porque aquilo que é a favor nosso hoje, amanhã, pode ser contra. Quarto ponto da teoria aí que nós vamos mencionar, o O do pico. Opções. Opções também, o pessoal que trabalhou comigo sabia bem que eu gostava de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar isso através de brainstorming, né?
Como que nós enriquecemos o mix da negociação? Criando opções. Então, nós vamos negociar preço, nós vamos colocar um preço para aquele produto, nós vamos colocar uma condição de garantia diferenciada, nós vamos colocar um desconto, nós vamos colocar uma possibilidade de fornecer, em contrapartida, nós queremos um prazo mais longo de contrato, ou em contrapartida eu quero um volume maior. Então, normalmente a gente cria essas opções. Eu gosto muito de trabalhar com brainstorming, então senta todo mundo junto numa sala ali, pessoal das áreas técnicas, das áreas comerciais, e debulha o que nós podemos oferecer. Nos preocupa o que faz sentido, o que não faz, o que vai ser oferecido, o que não vai. Primeiro, cria uma lista de opções e depois se trabalha naquilo e verificar o que pode ser proposto, o que não pode, né? Tem alguns pontos que prejudicam essa criação de opções, né? Então, por exemplo, um que eu acabei de falar, julgamento prematuro. De repente, nós falamos, vamos propor isso. Ah, não, isso não. Vai com calma, vamos analisar as opções com calma. Enriquece o mix de negociação, porque, com certeza, quando você enriquece o mix, provavelmente você vai colocar no mix aspectos que para você não são tão importantes, que você pode fazer uma concessão tranquila, sem te custar muito, e, por outro lado, pode ser importante para o outro. Ou seja, funciona como uma moeda de troca, né? E lembrando sempre, né, que essas opções, essas ofertas, elas funcionam muito mais do que ameaça. Então, de repente, se o volume reduzir, ok, ao invés de ameaçar não fazer mais um negócio, ok, vamos fazer uma opção, aumenta o preço, entendeu? Então, não usa ameaça, usa opções, né? E também, um aspecto importante é pensar nas opções que o outro pode te oferecer. De repente, ele pode te oferecer alguma coisa a mais que ele não tenha pensado, que para você é importante, para ele não vai fazer diferença, né? Então, basicamente, resumindo aí o que nós falamos aí no pico, pessoas, interesses, critérios e opções. Eu acho que ficou bem claro essas explicações aí, né? O Sim, último sensacional ponto os importante... exemplos práticos. Oi? Muito bom, os exemplos também bem práticos. Eu achei sensacional a forma como você ilustrou cada um desses pontos. É verdade. E o último aspecto importante da metodologia, Pamela, é aquilo que nós chamamos de BATNA, né? Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ou seja, a melhor alternativa para um acordo negociado. Vamos usar o exemplo do apartamento também. Vou comprar um apartamento novo, minha mulher vê um apartamento, se apaixona pelo apartamento. Normalmente, quando vai comprar um apartamento, é bom se apaixonar por 2 apartamentos, não por um só. Se apaixona por 2. Aí vai fazer uma negociação com o primeiro, e eu cheguei no primeiro que atende minha necessidade perfeitamente e vai me custar R$ 1 milhão. Quando eu vou negociar o outro apartamento que o dono está pedindo 1.300.000 para mim, se ele não chegar no 1 milhão, que é a minha BATNA, a minha melhor alternativa, se ele não chegar no 1 milhão, eu já tenho aquele 1 milhão. Por exemplo, o funcionário que vai sair de um emprego para ir para outro. Ele ganha 10 mil num emprego, ele vai mudar de empresa e vai ganhar 13 mil. Se ele conseguir arrumar um outro trabalho, que ele vai ganhar 13 mil também, ok, o mínimo dele é 13 mil. Senão ele fica onde ele está também. O mínimo dele seria 10 mil, senão ele fica onde ele está. Tá certo? Perfeito. E, basicamente, a metodologia, para explicar em breves palavras, porque nosso tempo é extremamente curto aqui, é a BATNA. Outra coisa, ir para a negociação também sabendo 3 pontos, né? Qual é o nosso preço-alvo, qual é o nosso preço mínimo e o preço máximo. Todo mundo tem que saber isso, né? Tá certo? Perfeito. Acho que deu para entender um pouquinho da metodologia, e o material que eu vou passar amanhã vai mostrar mais coisa dela.
Ótimo. E você saberia nos dizer quais são os principais erros que as pessoas geralmente cometem nas negociações? Teria, assim, os principais erros que as pessoas cometem nas negociações? Com certeza. Pamela, bom, existe inúmeros erros, inúmeras teorias. Por exemplo, tem um livro muito bom do Max Bazerman, que se chama Negociando o Racionamento. Ele fala em 7 erros básicos. Então, ele fala no primeiro erro, que é escalada de compromisso. O que quer dizer isso aí na prática? A escalada de compromisso quer dizer a pessoa entra e fala, eu vou comprar esse apartamento. Daí, o preço está totalmente irreal, está um absurdo, mas mesmo assim ele focou, ele quer de qualquer jeito. Isso acontece muito em compra e venda de empresa. Quando entra aquele primeiro aspecto que nós falamos lá atrás, emoção. A pessoa vai lá e fala, eu vou comprar essa empresa. Aí entra um concorrente e começa a disputar a empresa. Começa a virar um leilão e, no fim, um dos oponentes aí resolve pagar um preço totalmente absurdo, que não faz o menor sentido, porque ele quer comprar porque quer aquela empresa. Então, isso é uma escalada de compromisso, né? Depois, um grande erro também que tem de negociação, esse talvez seja um dos maiores, é não saber ouvir. Principalmente vendedor. Vendedor gosta de falar muito e ouvir pouco. E é o contrário a regra. A regra do bom negociador diz, fale 20% e ouça 80%. E quando você ouvir, ouça com atenção. Porque normalmente as pessoas fazem perguntas e quando a pergunta está sendo respondida, automaticamente elas já estão pensando na próxima e não prestam atenção na resposta. Essa resposta é muito importante. Então, ouvir, saber ouvir, escuta ativa. Outro erro muito grande que as pessoas cometem é focar apenas no preço. Então, nos meus cursos eu falo também um pouco da metodologia de uma negociação distributiva, que é uma negociação que foca mais em preço. Milton, só um minutinho. A gente está aqui ó, com 95 visualizações. Faltam 5 visualizações para a gente bater o nosso desafio. Então, estamos quase batendo aí. Clica na setinha para chamar o pessoal. Mais 5 visualizações, ó, 97. Faltam 3 visualizações para a gente conseguir trazer o Vendramini aqui de novo. Então, quem ainda não convidou ninguém, clica na setinha aqui embaixo, o aviãozinho que está aqui embaixo do lado da carinha, e chama aí o pessoal para a gente bater o 100, para a gente ter novamente o Milton aqui para conversar com a gente. Então, ó, estamos em 96 visualizações aqui, pessoas participando com a gente dessa live, viu? Obrigada, pessoal, desde já, todos estão participando. Desculpa, Milton, pode continuar. Imagine. Então, Pamela, estou vendo aqui o meu amigo mandando, meu grande amigo Mauro Caltran mandando uma mensagem aqui, um burro calado passa por sábio. É uma verdade, é isso aí mesmo. Então, fica quieto, escuta mais do que você fala, que o grande negociador é aquele que sabe ouvir mais do que sabe falar, né? Mas voltando aí para o nosso ponto, eu estava dizendo... 100 visualizações! Para tudo! Opa! 100 visualizações! 100 visualizações! Vamos pensar no próximo Batemos, Milton! Vai ter que voltar, vai ter que voltar. Legal, legal. Então, voltando aí para nossos erros dos negociadores, a preparação também é básico. Você sabe que se acompanhou a minha carreira, viajei muito na minha vida, fazia muitas negociações em outros países, em outros continentes, e aprendi uma coisa, Pamela: quando você vai negociar, você tem que negociar descansado, em boas condições físicas, especialmente. Eu, de negociadores assim, e não foram poucos, que fazem uma viagem para a Europa, para Estados Unidos, 10, 11 horas de avião, chega no outro dia, vai direto para a negociação.
não pode sair alguma coisa boa. Então tem que ter uma preparação boa, uma preparação física. Você vai para um país, vai para o México negociar as pimentas, tem problema com pimenta? Toma cuidado com a alimentação, senão você pode estar ruim na hora da negociação. E aí nós estamos falando de dinheiro sobre a mesa, né? Outro ponto que as pessoas erram muito é na hora de fazer concessões. Concessões muito precipitadas, ou seja, apresentam um valor inicial e, em seguida, já baixa aquele valor em 20%. Dois erros. Primeiro, de fazer uma concessão muito rápida. A gente sabe que concessões, elas não são feitas, elas são obtidas pelo nosso oponente. O oponente tem que batalhar para conseguir concessões. Não dá para oferecer de mão beijada uma concessão. Tem que batalhar por conseguir uma concessão. Então, fazer a concessão muito rápido é um defeito, é um erro comum de acontecer. E um outro erro comum é de fazer as concessões muito grandes. Ah, eu peço 1 milhão pelo apartamento. Vamos ficar no exemplo do apartamento. Você pede 1 milhão pelo apartamento. Aí o oponente fala, tá caro. Você fala, ok, eu baixo para 800. Não. Faz movimento pequeno. 1 milhão, baixa para 980, 960, 1%. Olha, eu posso te dar isso, em contrapartida você me dá isso daqui. Senão você vai diminuindo o seu espaço de negociação e fica mais difícil chegar num bom acordo. Outra coisa que o pessoal que me conhece mais próximo aí sabe que eu detesto, que é um dos maiores erros de negociação, que é a arrogância, né? Muitos negociadores entram com muita arrogância na mesa. Vão para a mesa, sabe aquilo do se achando que tem o melhor produto, que tem a melhor condição, que aquele cliente sempre comprou dele. Enfim, cuidado. Cuidado com a arrogância. A arrogância derruba. E, enfim, eu diria os truques e artimanhas. Truques e artimanhas é um capítulo à parte, é uma aula à parte, tem inúmeros truques e artimanhas. Vou citar um para vocês que eu presenciei na minha carreira algumas vezes, que é aquele velho truque do não tem autoridade. Você vai fazer uma negociação com um determinado cliente, chega lá no cliente, a pessoa não está presente na sala, vem um subalterno dele e vai começar a conduzir a negociação e vai falar, olha, vamos negociando, depois ele vem. Aí vai negociando, a pessoa não chega, você vai baixando o preço, reduzindo o preço. Quando a pessoa chega, você já deu todo o desconto que você tinha que dar, aí o diretor, vamos dizer assim, o superior, olha e fala, não aceito de jeito nenhum. Pronto, começa tudo de novo a negociação. Então é um erro, esse negócio de vai chegar atrasado, ou espera ele chegar, ou fala, não vou começar a negociação enquanto ele não chegar, vamos aguardar a chegada dele, né? Esse é só um truque, tem inúmeros, tem lista de preço, tudo que está no papel, as pessoas acreditam. Daria uma nova live, só os truques de negociação já daria uma nova live, aí quem sabe pode ser o tema da próxima. A gente está chegando a 10 minutos para encerrar a nossa live, a gente precisa encerrar essa live dentro de 1 hora, para que a gente consiga ter essa live gravada, né? Para que depois vocês possam assistir ou compartilhar com outras pessoas. Então, bom, o que eu queria perguntar para o Milton, eu queria que ele falasse um pouquinho dos novos projetos que ele está trabalhando atualmente. Você pode contar um pouquinho para nós, Milton? Sim, Pamela, com prazer. Bom, eu estou fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu adoro, né? Que é mexendo com negociação, estudando negociação, lendo muito, trabalhando bastante. Enfim, estou fazendo... Eu sou atualmente professor de negociações do IPL. Trabalho lá junto com uma equipe no IPL. O IPL é uma instituição de educação corporativa. Nós temos lá cerca de 100 professores de todas as áreas, professores de alto gabarito, de alto nível. Nós oferecemos programa de treinamento e formação para as empresas, né? Formação de equipes e pessoas. Então, eu sou professor de negociação lá no IPL,
Faço treinamento em empresas também, né? Eu trabalho direto em empresas, trabalho com montadoras, trabalho com autopeças, trabalho com... Estou desenvolvendo um programa lá agora muito interessante, que é um treinamento para áreas de RH, negociações sindicais, esse ponto aí, porque eu acho que é um lugar muito carente, principalmente nas empresas. Os sindicatos são super bem treinados, pode ter certeza disso, eu conheço. Os sindicatos são muito bem treinados em negociações, estudam muito negociação, e eu não sei se as empresas têm esse mesmo cuidado. Enfim, estou trabalhando bastante nesse projeto aí com negociações em RH. Também faço sessões individuais de training, né, de negociações, então com executivos, onde eu ajudo o pessoal a aprimorar as habilidades, desenvolver a habilidade, essa orientação que eu falei no início para o desenvolvimento das habilidades de negociação, né? E negociação, não sei se você sabe, foi colocada entre umas 10 habilidades mais importantes pelo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, para a nossa época, né? Então, está entre as 10, ou seja, precisa desenvolver. Então, tenho trabalhado essa parte de training também com executivos, faço palestras em empresas, treinamento, enfim, e trabalho também no IPL como VP de vendas, né? Trabalho na parte de vendas também com eles, a gente trabalha, monta lá a parte de prospecção, enfim, a parte de organização de vendas. Tenho estudado muito, 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 que eu gosto, tenho lido muito, que eu gosto, e quando eu tenho tempinho fora tudo isso, eu gosto de tirar umas fotografias também, mas não tem dado tempo não, viu? Então é isso, Pamela. Eu gostaria, inclusive, de me colocar à disposição das pessoas, quem tiver comigo pessoalmente, aí é um prazer para mim, tá? Estou à disposição. Seria um prazer tanto na parte dos treinamentos, como na parte dos training, das sessões individuais aí, ok? Tá ótimo, Milton. Quero agradecer mais uma vez aí por você estar compartilhando esse conteúdo riquíssimo num momento tão oportuno, né? Um tema tão oportuno para o momento. Fico muito feliz que você tenha aceito o nosso desafio de estar voltando para uma próxima live. Agradeço a todo mundo aí que participou ativamente, convidando o pessoal também para nós batermos aí o nosso desafio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essas dicas e que possa fazer muita diferença nesse momento na vida de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que vai ser disponibilizado um material bônus, então o pessoal que não se inscreveu ainda, dá tempo, se inscreve lá na bio. Na bio do meu Instagram tem um link lá, onde vocês vão preencher os seus dados para estar recebendo esse material aí, esse presentão que o Vendramini liberou para nós, tá? E é isso. E assim que nós definimos o tema da nossa próxima live, eu vou estar divulgando aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos, uma boa noite. E Milton, eu te chamo na sequência, tá? Encerrando a live aqui, eu já te chamo para a gente acertar os detalhes do material. Ok, eu só queria aproveitar aí para... Estou vendo inúmeros amigos passando aí, é uma felicidade enorme aí, pessoal, que vocês estão me dando, uma honra para mim receber a presença de vocês nessa live. Grandes amigos, dos quais eu tenho enorme saudade, assim, estou matando um pouco a saudade deles aqui também. E gostaria de me colocar à disposição, quem tiver interesse, palestra, em treinamento, alguma coisa mais, me liga e a gente acerta alguma coisa de acordo com a necessidade específica deles nesse momento, tá bom? Muito obrigado, Pamela, obrigado. Parabéns, Pamela, por esse belo trabalho que você está fazendo, esse movimento do bem, movimento de levar otimismo para o mercado. Nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de um pouco de otimismo. O Brasil está muito... O Brasil não, o mundo está muito negativo. Então, parabéns por esse movimento, conte comigo. Eu acredito que negociação é uma ferramenta que pode fazer um mundo melhor se as pessoas forem melhor nesse aspecto. Então, realmente acredito que negociação pode ajudar o mundo a ser melhor do que é. E parabéns pelo movimento, conte com o meu apoio, viu? Obrigada, pessoal. Um beijo aí no coração. Fiquem com Deus, viu? E até a próxima, se Deus quiser.
Um abraço, Miltinho. Pessoal, um abraço aí para todos, hein? Um abraço. Tchau, tchau.